Deixa eu passar aqui. Hoje a aula vai ser curta, prometo a vocês. Pessoal, recursos energéticos aí, os recursos renováveis, tá bom? São os recursos energéticos, né, que se renovam em um curto espaço de tempo, ou seja, não se esgotam com seu uso. Nós já falamos isso naquela primeira aula nossa, né? Atualmente, é uma tendência até interessante entre os países, o que vem acontecendo, né? Os países eles acabam buscando, né? Eles buscam diversificar a oferta energética que existe, né? Que é disponibilizada para evitar o seu desabastecimento, tá? Ou possíveis consequências, crises energéticas, tá? Então os países eles buscam aí hoje diversificar a sua matriz, a sua oferta energética, justamente para evitar desabastecimentos e evitar, né, que se tenham crises energéticas em seus territórios, em seus países, tá? Eles buscam fazer isso, por exemplo, né? Eu posso citar como na década de 70, por exemplo, quando nós tivemos duas crises lá muito grandes, crises mundiais do petróleo, tá bom? Como o petróleo aí, né, nós vimos, ele é a principal fonte energética de muitos países, né? A época, lá na década de 70, eles acabaram sofrendo muito, né, com essa crise, com essas duas crises que ocorreram no petróleo. Ou seja, lá, quando ocorreu isso, o petróleo subiu de preço demais e sumiu do mercado. Não existia, né, a oferta do produto, né? A demanda aumentou muito, o preço aumentou muito e a demanda pelo o produto, né, em si desapareceu. E os países que eram, né, e a maioria até hoje eram muito dependentes do petróleo, tiveram muitos problemas aí na década de 70, né, com essa crise, com essas duas crises do petróleo, tá? Dentre eles, eu posso citar aqui como exemplo o Brasil, tá? Que viveu a época grandes problemas energéticos naquele contexto, tá? Da década de 70, que consequentemente, né, não foi só isso, claro, mas levou, inclusive, né, por conta dessa crise, por conta dessa crise do petróleo, né, o Brasil entrou numa crise econômica, né, uma crise muito profunda, tá, que levou ao próprio fim da ditadura militar. Tá? Aí começou com essa crise uma questão energética. Tá? E é claro, né, que dentre todos esses problemas da crise do petróleo na década de 70, né, muitos países também conseguiram levar vantagem, eles conseguiram repensar alguns processos sobre a sua oferta energética. Né? E, então eu posso citar que, além dos problemas econômicos que foram gerados por isso, uma vantagem dessa crise para o Brasil, por exemplo, e para muitos países do mundo, foi que naquele momento, tá, marcou-se uma virada no jogo, ou seja, os países começaram a repensar, começaram a buscar e a diversificar a sua oferta energética. Por quê? Não queriam mais ficar dependentes só de um tipo de produto. Tá? Ficar dependente só de um tipo de produto poderia levar novamente a grandes crises econômicas, a crises profundas como a que o Brasil viveu. Legal? Entre o século aí, 18 e os anos 80, pessoal, procurava-se fontes energéticas, né, devido à sua abundância e o seu baixo custo. Então, antigamente, né, do século XVIII até mais ou menos 1980, até a década de 80, buscava-se aí as fontes devido à sua abundância, onde tinha muita fonte energética e qual fosse barato. Principalmente o carvão mineral, depois veio o petróleo. E essas fontes altamente poluente, como nós vimos na última aula. Então, buscava-se aí no passado, né, onde tinha muita demanda e qual que era mais barata, obviamente, né, para se retirar, explorar e gerar energia, ok? Mas é interessante nós pensarmos que a partir dos anos
80, a partir de 1980, o vínculo entre meio ambiente e energia, ele ficou muito forte, né? A relação entre produzir energia, pessoal, e poluir o meio ambiente ficou um laço, ela entrelaçou muito forte. As políticas ambientais, o mundo, a partir da década de 80, elas cresceram muito, as pessoas começaram a se preocupar mais com isso, os países começaram a criar novas leis, criar novas políticas em relação ao meio ambiente, tá? E com isso, a produção de energia também começou a olhar com outros olhos a partir da década de 80 para isso. Assim, né? Como começou-se uma nova relação, uma relação de produção de energia e meio ambiente ficou muito forte, né? Começou-se uma busca cada vez maior por fontes mais limpas e fontes renováveis. Ou seja, deixava-se de procurar, né, as fontes energéticas pela sua abundância, buscava-se parava-se, né, de buscar fontes energéticas pelo seu custo, mas sim buscava-se fontes que fossem cada vez mais limpas e fontes que fossem renováveis. Legal? Então, isso a partir da década de 80. Do século XVIII até 1980 não tínhamos isso. Tá? Nós tínhamos aí, né, uma intensa relação de poluição, uma intensa relação aí de impacto ambiental, sobretudo para a produção de energia, principalmente com carvão, petróleo, enfim, nós já falamos sobre isso. As principais fontes renováveis que nós temos no planeta aí, né, elas são muito conhecidas por todos nós. Eu tenho a fonte hídrica, aquela que nós vamos ver até um pouco nessa aula hoje, né? Principalmente aquela que vem aí, né? Que é produzida com a queda d'água, né? Que representa aí, que é gerada nas hidrelétricas, tá? Eu tenho a fonte, que é uma fonte renovável, das marés, no qual eu vou utilizar a força das marés, de subida e descida das marés, ou das ondas, ou das correntes oceânicas. Tá? Eu posso gerar energia através, e é uma fonte renovável. Eu tenho a fonte eólica, que vai utilizar aí a força dos ventos, até nessa imagem aí, né? As pás aí. Eu tenho também a fonte solar, que vão ser utilizados os painéis solares, né, para a produção de energia. A geotérmica, que se utiliza o calor, né, do manto terrestre, do interior da Terra, para se produzir energia. E também tenho a biomassa, né, que aí vai utilizar madeira, cana-de-açúcar, resíduos agrícolas, o carvão vegetal, biogás, óleos vegetais, a gordura animal, a lixívia, tudo isso para produzir energia, tá, pessoal? A lixívia, não sei se vocês conhecem, eu vou falar isso depois em outras aulas com mais propriedade. Lixívia é uma substância que é gerada no cozimento da madeira, né? Nessas usinas que são fabricantes de papel e celulose, né? Quando você cozinha a madeira, você consegue extrair desse cozimento um líquido extremamente energético, tá? É chamado de lixívia, tá? E você pode utilizar ele para se produzir energia. Então, nessa aula hoje, para não ficar algo longo, para não ficar algo extenso para vocês, tá? Eu vou falar de duas fontes, tá? A hídrica e das marés, né? Das ondas aí e correntes oceânicas. E na próxima aula eu falo do restante das fontes renováveis. Legal? Então, o primeiro que nós vamos ver aí é a fonte renovável chamada hídrica. A mais conhecida aí, talvez, né? Uma das mais famosas, pessoal. É a energia extremamente conhecida no Brasil, tá? De nossa matriz elétrica, lembra a diferença, né? Ela representa aí aproximadamente 75% da energia elétrica que é produzida nas usinas hidrelétricas. Olha aí a imagem para vocês.
que dependem muito da presença aí de rios caudalosos e de rios de planalto, rios, ou seja, com declividade, para poder ocorrer, para você conseguir produzir uma alta demanda de energia. É claro que hoje consegue-se produzir energia em rios com pouca declividade, em rios de planície, tá? Mas o potencial energético não é tão alto como em rios com queda, tá? Em rios de planalto. Então, é uma energia muito conhecida no Brasil. 75% da nossa matriz elétrica está baseada nesta força aí, nessa fonte renovável, tá bom? De maneira geral, então, essa energia hídrica é a energia produzida com a queda d'água, tá? Ela é represada em usinas hidrelétricas que giram uma turbina e aciona um gerador, tá bom? Quando você abre as comportas da água, a água vai descer com queda, né? Vai girar uma turbina e essa turbina vai acionar um gerador, falando bem grosseiramente aí, tá bom? E bem simplista, tá? É importante vocês saberem isso. E o que se cobra em provas, né, claro, são as vantagens e as desvantagens dessas fontes. Claro que, mesmo sendo renovável, ela também vai apresentar desvantagens. Tá? As vantagens de uma fonte hídrica é que ela é renovável, existe um baixo custo da energia produzida, tá bom? E interessante pensar nesse baixo custo de energia produzida, pessoal. E é por isso que aqui no Brasil, em nossa conta de luz, eu não sei se vocês já repararam, nós utilizamos aquelas bandeiras tarifárias, tá? Porque no inverno, em época de seca aqui no Brasil, o nível da água das represas, ele fica o quê? Mais baixo. E a produção de energia se torna o quê? Menor nas hidrelétricas. E aí, nesse contexto, né, quando eu tenho a produção menor de energia nas hidrelétricas, nós temos que ligar o quê? As térmicas, né? As energias térmicas. E o custo do quilowatt-hora produzido nas térmicas é muito grande. E é por isso que eles colocam algumas bandeiras na nossa conta de luz aqui, é quando nós temos que acionar as térmicas, porque a produção de energia nas hidrelétricas está baixa. Aí eu tenho que compensar, eu tenho que trazer energia dessas usinas térmicas, tá? E isso tem um custo muito alto, é por isso que a gente vai colocando aquelas tarifas na nossa conta de luz. Pega depois para você ver a conta de luz da sua casa. Lá tem uma tarifa que, de acordo com um decreto aí do governo, até dezembro de 2020 aí, nós vamos ficar com a tarifa verde, que é a tarifa que considera que o nível da represa está mais alto, que nós estamos na produção aí 100% de energia vamos dizer 100% abre aspas, né, de energia hidrelétrica. E quais são aí as desvantagens da energia hídrica, pessoal? Para eu poder represar essa água, eu tenho que fazer a inundação de grandes áreas, tá? E essa inundação de grandes áreas eu acabo por fazer o deslocamento de população, né, de populações ribeirinhas. Existe um elevado custo de construção. Essas obras de construção aqui são faraônicas, tá? Então, são obras gigantescas. Então, exige aí um elevado custo para a construção. E como muitas dessas áreas aí que alagam são áreas onde existia vegetação, esse tipo de coisa, eu tenho a liberação muito alta do gás metano, tá bom? Nessas hidrelétricas. Isso é uma desvantagem. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre energia hídrica e a hidrelétrica, a construção de uma hidrelétrica e como ela atinge as pessoas, como ela atinge a cidade, assista o filme Narradores de Javé. É um filme muito legal aqui do Brasil, né, que conta uma cidade que vai ser alagada por uma hidrelétrica, e a única forma que eles têm para salvar a cidade é se eles acharem algo relevante na cidade, né?
E eles percebem que a única coisa relevante, vamos dizer assim, abre aspas, né? A única coisa relevante que a cidade tem é a história da cidade. E o único cara que sabe escrever e ler na cidade, que até um cachaceiro lá, o Matheus Nastergalli, cara, muito engraçado que faz esse filme. O filme é muito legal, você ri muito dele. Ele que vai fazer a nota, só que cada lugar que ele vai para poder conhecer a história, as pessoas contam a história do surgimento da cidade a partir do contexto da família dela. É muito legal esse filme e conta muito sobre essas comunidades ribeirinhas que têm que abandonar, que têm que sair do seu local de origem para o represamento de águas, tá bom? Então vamos ver. A última aí, né, que eu vou falar hoje, nessa aula de hoje, é a força, né, uma fonte renovável das marés, ondas e correntes oceânicas, que é o quê? Utilizar a movimentação da água para produzir energia, seja a movimentação das marés de subida e descida do mar, das ondas ou das correntes oceânicas, né, que nós temos aí no fundo do mar, tá? São de variados tipos, né? Como eu falei com vocês aqui agora. Essa que eu estou mostrando foto aí, se não me falha a memória, essa fica no Ceará, tá? Um projeto experimental que nós temos aqui no Ceará. Quais são as vantagens que nós temos aí? Baixo custo de manutenção. Você instalou lá, você não precisa ficar mexendo mais, tá? São equipamentos, né, resistentes, você coloca, você não precisa ficar dando manutenção. É uma vantagem muito grande. E quando precisa, o custo é baixo. Existe um baixo nível de impacto ambiental, ok? Então isso conta como uma vantagem muito grande. As provas perguntam muito sobre isso, tá? Baixo nível de impacto ambiental. Existe um impacto? Claro, mas ele é baixo em comparação a outras fontes, tá bom? É uma fonte praticamente inesgotável, né? A porção líquida do nosso planeta de oceano é tão grande que é praticamente inesgotável essa fonte, tá? Então isso conta-se como uma vantagem, legal? E como desvantagem, eu tenho um fornecimento muito instável. Por exemplo, nessa fonte que eu preciso das ondas, né, as ondas acontecem por conta do vento, né? Se algum fator alterar o vento, se eu não tiver ventos fortes, eu vou ter o que? Um fornecimento muito instável de energia, né? E isso é uma desvantagem para essas fontes. Por exemplo, existe uma dificuldade da transmissão de energia, né? Às vezes você coloca lá para poder gerar energia de correntes oceânicas, o negócio no fundo do oceano, para você levar, distribuir essa energia até chegar à população, até chegar aos locais que, né, as estações de energia, fica muito dificultoso, é muito longe o processo, então às vezes também cria-se essa dificuldade nesse tipo de recurso. É uma desvantagem. E existe, claro, se por um lado existe baixo custo de manutenção, para poder instalar esse tipo de usina, para instalar esse tipo de fonte energética, exige muita grana, tá? O custo é muito alto de instalação. E isso conta-se, então, como uma desvantagem. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, uma aula introdutória sobre os recursos renováveis. Na próxima, nós damos continuidade aos demais recursos aí, beleza? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês e até semana que vem.